Bem-vindo ao segundo vídeo do nosso curso de processamento digital de sinais amostragem. Nesse vídeo a gente vai começar a discutir a conversão então de sinais do mundo analógico, como áudio e vídeo, para o mundo digital. A gente vai dar uma visão geral de como esse processo é feito. Então vamos começar com um exemplo que é bem comum, bem conhecido de todos, que é o exemplo da câmera digital. Então se você olhar para uma câmera digital, você tem o conjunto de lentes aqui, normal como toda câmera, e no fundo dela você tem um conjunto de sensores aqui. E basicamente esse conjunto de sensores, se você olhar para ele em mais detalhes, você vai ver que ele é formado por esses sensores aqui. Então você tem um monte de sensores de luz azul, um monte de sensores de luz verde e um monte de sensores de luz vermelho espalhados aqui pelo fundo. O que cada um desses sensores faz é ver a quantidade, a intensidade de luz azul, ou de luz verde, ou de luz vermelha, que está batendo em um determinado ponto aqui do seu painel de sensores. E ele guarda essa informação. E é a partir dessa informação que ele guarda qual é a imagem. Por que azul, verde e vermelho? A gente vai ver mais para frente, é uma coisa bacaninha. Mas basicamente o que eu quero dizer agora é que ele vê em um conjunto de pontos ali quanto de luz azul incide sobre aquele ponto, verde e vermelho. Então uma câmera de vamos dizer, 4 megapixels, para facilitar a nossa conta, 4 megapixels, mega significa milhão. 4 megapixels significa 4 milhões. Ela tem 4 milhões de pixels, 4 milhões de conjuntos desses sensores aí. Um pixel, então, seria um conjunto de um sensor azul, verde e vermelho. Então ela tem 4 milhões de sensores ali no fundo. 2.000 na horizontal e 2.000 na vertical, por exemplo. Não é exatamente isso, ela não é quadradinho, né? Ela é esticado. Mas seria mais ou menos 2.000 sensores na horizontal, 2.000 sensores na vertical, 2.000 vezes 2.000 dá 4 milhões. Então isso quer dizer uma câmera de 4 megapixels. Então ela grava, vamos dizer, 2.000 valores na horizontal, 2.000 valores na vertical. Então, o que você tem de uma imagem digital? Uma imagem digital, como esse exemplinho aqui do MATLAB mostra, então ela é uma matriz, vamos dizer, uma coisa, um retangulão assim, com a informação, então essa é uma imagem de 256 pixels aqui, por 256 pixels na vertical. Então você tem 256 linhas aqui e 256 colunas. Em cada uma delas, essa é uma imagem em preto e branco, então você só dá a intensidade da luz em cada um desses pontos. Então você tem que o valor 0 representa um ponto preto, o valor 255 aqui representa um valor branco, e valores intermediários representam intensidades intermediárias entre o preto e o branco, representam um nível de cinza. Então essa é uma imagem chamada tons de cinza. Então se você der uma olhada aqui, por exemplo, der um zoom nesse ponto aqui, você vai ver que o primeiro pixel aqui, nesse cantinho, ele tem o valor 156, que dá aí o tom de cinza dele. Do lado 159, 158, e assim você vai andando aqui, você vai dando cada um tom de cinza dele. Então essa é a imagem digital. Então você, em vez de ter uma coisa que mede todos os valores aqui no meio, você tem os valores tomados em intervalos de tempo regulares entre um pixel e outro. Então você tem apenas a informação no pixel. É interessante que a tela do seu dispositivo digital, do seu computador, do seu smartphone, ela trabalha também em termos de pixels. Então se você pegar e olhar essa tela muito de perto, com uma lente de aumento, alguma coisa assim, as telas retina da Apple, né, que a Apple faz propaganda, significa que você não consegue ver o pixel. Basicamente é isso, a uma determinada distância você não consegue ver isso. Mas basicamente, voltando aqui, se você pegar essa tela e olhar muito de perto com uma lente de contato, o que você vai ver é uma imagem parecida com isso aqui. Então você vai ver um monte de pixels agora, cada pixel contendo uma luzinha azul, uma luzinha verde e uma luzinha vermelha. Então dependendo de como você mandar acender, da intensidade que você mandar a luz azul, a luz verde e a luz vermelha acenderem, você vai representar naquele pixel uma determinada cor. Então você faz as cores todas como uma combinação de uma intensidade de azul, verde e vermelho.
Então você pega aqueles valores daquela imagem e você joga para a tela mandando, olha, acenda esse pixel de acordo com o valor que aquela imagem me manda acender. Bom, num sinal de áudio, a coisa funciona de maneira relativamente parecida. Então você pega, por exemplo, o sinal de áudio que eu estou falando aqui. Esse sinal o microfone transforma numa corrente que passa por esse fio, que liga o microfone ao meu computador. O sinal nessa corrente é o que se chama de um sinal analógico, como eu já disse, é um sinal contínuo. Para qualquer instante de tempo que você vier aqui e você medir, você vai medir uma determinada corrente. Tá? E daí você vai olhar para essa corrente e você vai ver uma foto, uma imagem desse tipo aqui. Isso aqui é um sinal de trem, um áudio de trem que tem dentro do MATLAB. O MATLAB é um programa muito usado para processamento digital de sinais, para computação científica em geral, para cálculos matemáticos. A gente vai usar bastante o MATLAB aqui nesse curso. Então, esse sinal de trem que já vem embutido dentro do MATLAB, esse apito de trem, ele tem essa imagem aqui. Então vamos dar um zoom nesse trechinho aqui do apito do trem. Nesse trechinho do apito do trem, o sinal, a corrente que foi gerada dentro do microfone que capturou esse sinal, é essa coisa em azul aqui. Essa coisa contínua aqui, mais ou menos, em azul. Então, essa corrente, como eu disse para vocês, ela é analógica, porque em qualquer instante de tempo que você olhar, eu tenho um valor de corrente. Agora, a hora que essa corrente entra dentro do computador e passa por esse processo chamado de amostragem, o computador pega apenas amostras da corrente em determinados instantes de tempo. Então, ele amostra a amplitude dessa corrente aqui, ele amostra a amplitude dessa corrente no instante do lado, no instante do lado, no instante do lado. Então, em vez de ter todos os valores da corrente entre essas duas amostras, ele guarda o valor da corrente aqui, guarda o valor da corrente aqui, e entre essas duas amostras, ele não tem nada. Da mesma forma que uma câmera digital, entre dois sensores, ela não tem informação nenhuma. No caso da amostra do sinal de áudio, eu tenho um valor da amplitude da corrente aqui, e um valor da amplitude da corrente aqui. No meio, eu não tenho absolutamente nada. Bom, então é esse processo de amostragem que pega as amostras da corrente, do valor dessa corrente no dispositivo entre um instante e outro. Se o seu sensor é de temperatura, você vai fazer a mesma coisa. Você vai ter amostras de temperatura agora, daqui a meia hora, daqui a meia hora de novo, daqui a uma hora e meia, e você vai tomando as amostras ao longo do tempo. Então, o processo de amostragem, em resumo, é esse processo de pegar o valor de uma coisa que tem um valor para qualquer instante de tempo e eu pego amostras dela. Eu vou pegando o valor desse sinal em determinados instantes de tempo ou no espaço, no caso do seu sensor de câmera digital. No próximo vídeo a gente vai ver como a gente converte essa informação em bits. Até lá. Obrigado.